Restoration Church. I am standing under an open heaven, drenched by endless showers of grace. I'm surrounded by love and tender mercy, as you freely gave, so freely I've received. Now I've got every reason to rejoice. Your unmerited favors on my life. It's got nothing to do with what I did, but it's all about what you've done for me. And because of the cross, it's plain to see. A miracle could be saved. Now I am free. I'll rejoice in everything you've done, in everything you've done. No more striving, 'cause I have been forgiven, made forever, righteous and holy. I'm secure in His hope that is unwavering, and my future's bright, 'cause Your word is my life. Now I've got every reason to rejoice. Your unmerited favors on my life. It's got nothing to do with what I did, but it's all about what you've done for me. And because of the cross, it's made to see. A miracle could be saved. Now I am free. I'll rejoice in everything you've done, in everything you've done. I am standing under an open heaven. You sing. Now I've got every reason to rejoice. Your unmerited favors on my life. It's got nothing to do with what I did, but it's all about what you've done for me. And because of the cross, it's plain to see. A miracle could be saved. Now I am free. I'll rejoice in everything you've done. Now I've got every reason to rejoice. Your unmerited favors on my life. It's got nothing to do with what I did, but it's all about what you've done for me. And because of the cross, it's plain to see. A miracle could be saved. Now I am free. I'll rejoice in everything you've done, in everything you've done, in everything you've done, in everything you've done. Hoje com o pastor Joseph Prince. Pronto para a palavra? Então vamos nos aprofundar. Na semana passada falamos sobre Gênesis 18 e como o Senhor nos mostra um retrato simples em Gênesis 18. Pois Deus foi à casa de um homem, amém? E abriu o seu coração
comeu com aquele homem. Amém? E Deus levou 2 anjos com ele, nós sabemos que era Jesus na sua forma pré-encarnada. Mas que retrato lindo, confortável e muito simples. Deus em casa, com seu povo. Isso não é lindo? E nós vimos que Abraão instantaneamente soube que era um visitante divino. Ele não fez como Josué, que quando viu um homem com a espada teve que perguntar quem ele era. Está do nosso lado? Ou está do lado do inimigo? Sabe? Teve que perguntar. Gideão teve que perguntar. Não sabiam que era um visitante divino e por isso tinham que perguntar. Que sejamos como Abraão. Instantaneamente soube quem aquele visitante divino era. A Bíblia diz que ele tinha 100 anos, mas vimos na semana passada que ele correu. Um homem de 100 anos correndo. Quando você olha para o Senhor, você corre. Amém? Seu corpo nem vai saber que está velho. Seu corpo só vai reconhecer o seu Criador e Redentor. Amém? Quando houve uma tempestade, Jesus andou na tempestade e ele foi ao barco onde os discípulos estavam, em perigo, com medo e muita dificuldade. Pedro, olhando para Jesus, disse: "Manda-me ter contigo." E Jesus, sabendo que os olhos de Pedro estavam nele, disse: "Venha." E Pedro fez o sobrenatural. Enquanto tinha os seus olhos em Jesus, é lógico que ele tirou os olhos de Jesus, então ele se tornou natural. Eu falei para o meu filho do maior super-herói. O maior super-herói em todo o universo é o Senhor Jesus Cristo. Amém? O Senhor Jesus Cristo é o maior super-herói. O que morreu é melhor do que qualquer novela. O que deu a sua vida pela mulher que ele ama. Você e eu, agora somos sua noiva, esperando pelo casamento. Isso não é romântico? Não precisa ficar seco com toda a ortodoxia e teologia. A história toda é linda. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Seu filho não tinha que vir e dar a vida por nós. Então vemos em Gênesis 18 um retrato simples, um retrato de como Deus quer que as nossas famílias sejam. Deus presente. Amém? Deus assentado comendo conosco. Amém? O convidado invisível, convidado divino. E então, revela o seu coração. Quero chamar sua atenção para o fato que, e eu mencionei na semana passada, que os judeus hoje não misturam laticínio, eles observam essa lei, com carne. Agora, essa é uma lei rabínica, ok? Aqui vemos Abraão servindo carne, uma vitela e também iogurte, manteiga e queijo. Então, definitivamente, nas escrituras parece correto. Ok? Mas houve uma morte. A vitela teve que morrer, como quando o filho pródigo voltou. O pai matou o bezerro. É uma figura do Senhor Jesus, o seu sangue derramado, para a reconciliação. Porque Deus é um Deus santo. Amém? Deus é um Deus santo. E você não pode esquecer que Deus, sendo santo, ele tem que julgar. Hoje a minha mensagem é sobre entender essa parte da natureza de Deus. Eu posso dizer que eu digo isso com muito temor e tremor, porque eu não quero que você volte para casa com a impressão errada, ou a ideia errada de Deus, porque já existem muitos ensinamentos por aí, até no filme que eles produzem, nas histórias do livro de Gênesis. O juízo é sempre a perspectiva. Eles focam sempre no juízo. A ira de Deus é sempre enfatizada. Por isso eu quero ser cuidadoso. Há julgamento, sim. Mas, pastor, Deus é amor. Deus, o que ele é? Ele é amor. Quem Deus é? Ele é Deus. E porque ele é Deus, ele tem que julgar. Não há ninguém acima dele para julgar. Se ele não julgar, vai ser o fim da humanidade. Vai chegar um tempo que o pecado vai estar em todo lugar e o homem não vai mais existir. Vão se destruir. Deus tem que julgar. Mas eu quero te falar isso. A natureza de Deus não é julgar. Em Miqueias 6:8, Deus diz: ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça. Diga: pratique a justiça. Ame a fidelidade. Diga: ame a fidelidade. E ande humildemente. Ande humildemente com Deus. 3 coisas. Deus diz: pratique a justiça, ame a fidelidade. E é um aviso especialmente para líderes. Sobre o povo de Deus, Deus disse: você tem que praticar justiça. Essa é uma palavra para todos os magistrados, para todos os juízes, para todos os que têm que executar a justiça. Mas preste atenção. Eles têm que julgar, mas
Como juiz, mesmo quando julga, você não deve amar o julgamento. É o que Deus diz em Miqueias. Pratique justiça, mas ame fidelidade. Você ama a fidelidade e a palavra fidelidade ali é graça, recede. Que foi traduzido por Delite, erudito do hebraico, como graça. Ame graça, mas pratique justiça, e fazemos isso com os nossos filhos. Amém? Os disciplinamos, fazemos justiça, mas amamos a misericórdia. E quão rápidos somos para corrermos para eles, no momento que o coração deles amolece, e aprenderam a lição. Amém? Somos muito rápidos, certo? Pais normais. Amém? Deus quer que você ame a misericórdia, mas há cristãos, alguns cristãos sentimentais que amem a misericórdia e também pratique misericórdia. Não é o jeito de Deus. Às vezes tem que praticar justiça. Amém? Seus filhos querem que você os impeça. Dê a eles limite. Que você seja um pai. Amém? Eles não querem que você seja o melhor amigo. Eles querem que você seja o pai, a mãe. Amém? Amizade vem mais tarde. E por favor, não os roube de ficarem tristes. Amém? Então aqui temos Deus entrando na casa e Deus revelando os segredos do seu coração para Abraão e Sara, dizendo que neste tempo, no próximo ano, terão um filho, que sempre foi o sonho deles. Que retrato maravilhoso! Deus come e celebra com eles e depois Deus dá para eles essa notícia maravilhosa. Amém? Que ambiente tão carinhoso, íntimo que vemos. Quero te falar uma coisa. 12 discípulos andaram com Jesus, ficaram familiarizados com ele, mas poucos foram íntimos com sua mente e com o seu coração. Não é porque você anda com Jesus, se familiariza com ele, que você vai ter comunhão com ele. Comunhão e se familiarizar são coisas diferentes. Intimidade e se familiarizar são coisas diferentes. O centurião nunca andou com Jesus. O de Cafarnaum disse para Jesus: eu sei quem tu és. Dize uma palavra e meu servo será curado. Porque eu também tenho servos. Ele nem passou um tempo andando com ele na Galiléia. Ele só encontrou Jesus, mas houve uma revelação pelo Espírito Santo para mostrar quem Jesus era. Os discípulos não tinham isso. Se familiarizaram, mas não eram íntimos. Esse centurião era íntimo com seus pensamentos. E agradou a Jesus e ele ficou tão feliz. Vemos uma outra mulher Ciro-Fenícia. E vemos algumas pessoas, Zaqueu, olharam direto através do véu da carne do Senhor Jesus Cristo e viram Deus de amor e graça. Amém? Por isso perseveraram. Porque sabiam que ele era capaz. Amém? Vocês estão me ouvindo? Que vocês tenham olhos. E eu também. Que todos nós tenhamos olhos para ver. E um coração para ouvir. Não só queremos nos familiarizarmos com a Bíblia, olhar para todos os versículos, mas não sermos íntimos com pensamentos do Espírito Santo naquela passagem. Está me ouvindo? Depois se levantaram, depois de comerem, e andaram na direção das planícies do Rio Jordão. E vamos continuar a história daqui. Amém? E Abraão os acompanhou até ali. Saibam que eles estavam rindo. Bem, eu acho que Abraão estava rindo porque, na verdade, Sara estava rindo quando ouviu que teria um filho com 90 anos de idade. Ela começou a rir e perguntou: terei deleite? Falamos disso da última vez? Amém? E o Senhor disse: você sorriu? E ela disse: não. Na tenda. Não, eu ouvi você rir. E depois de tudo isso, colocaram o nome do menino de riso. Isaac. E aqueles estavam caminhando na direção do Rio Jordão e Abraão acompanhou o seu convidado divino e os dois homens, que eram dois anjos. A Bíblia diz que os anjos se apresentam na forma de homem. Eu ouvi na semana passada, enquanto conversava com Pastor Darren, ele me disse que estava em uma cidade e não era muito bom para dirigir à noite porque eles não tinham luzes nas ruas e coisas desse tipo. E ele disse então que ele parou em algum lugar e foi comer, e então a noite chegou bem rápido. E nós, singapurianos, sabemos muito bem disso. Ele disse que a estrada ficou bem escura. Enquanto dirigia, ele estava prestando atenção para ver as coisas, sabe? Para poder voltar ao lugar onde ele estava ficando. E de repente um caminhão passou, com luz alta, iluminando tudo. A estrada. Ele simplesmente teve que seguir o caminhão. E chegou no lugar que queria.
Agora, eu já ouvi muitas vezes, eu não estou dizendo que era um anjo, mas poderia muito bem ser. Muitos já tiveram essas experiências. Eu não vou ficar falando das experiências porque você talvez não vai entender. Mas experiências como talvez atravessar a rua e você não vê nada, e quando você está prestes a atravessar, alguma coisa te puxa para trás, como um vento. E de repente, uma moto que veio de algum lugar. Como explicar isso? Quem te puxou para trás? São coisas simples que menosprezamos. Mas a Bíblia diz para sermos hospitaleiros, porque alguns receberam anjos sem saber. Então, se vê-los com uma capa e a capa está alta, vai saber que é um anjo. Certo? Eles não aparecem assim. Aparecem como homem. A Bíblia continua dizendo que quando Abraão estava falando com o Senhor, os dois homens se foram em direção a Sodoma. Vamos ver a história. Disse mais o Senhor, porquanto o clamor. Certo, disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Viraram aqueles homens os rostos dali e foram para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Os anjos então foram para Sodoma, como que conhecendo a mente do Senhor, então eles foram, os dois então foram, e Abraão ficou num lugar mais alto. Hebrom é mais alta, mas de Hebrom, a uma certa distância dá para ver o Mar Vermelho, e também a cidade de Sodoma e Gomorra. Amém? Lembre-se que Ló, seu sobrinho, pôde então escolher, porque os seus pastores e quem cuidava do rebanho estava brigando entre eles. E Abraão disse, não é bom que lutemos porque existem heteus e ferezeus na terra. E você escolhe. Se for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Que homem humilde Abraão era. A Bíblia diz que Ló viu então as lindas planícies do Vale do Jordão, tudo bem irrigado e era verde, não como nos dias de hoje, perto do Mar Vermelho. Era verde, com muitos rios ali. A Bíblia diz que era como o jardim do Éden e ele foi movido pela vista. Ló escolheu pela vista. Quando os inimigos vieram para invadir e tomar aquela terra, foi Abraão que os resgatou. Depois que Abraão os resgatou, ele deu o seu dízimo para Melquisedeque. Não há registro de Ló fazendo isso. Ló voltou para a cidade da destruição. E aqui é algo muito interessante, certo? Vou te falar algo sobre o que as Escrituras dizem, mas antes de continuar lendo, eu quero que você vá para 2 Pedro 2. Vamos ler ali o texto de 2 Pedro 2. Olha o que a Bíblia diz sobre esse acontecimento no Novo Testamento. E condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as à cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Próximo. E livrou o justo Ló. Sublinhe isso, justo Ló. Então Ló era justo. Hoje eu vou falar sobre um derrotado justo. Um homem que tinha uma família e perdeu sua família. No final só restou as suas 2 filhas, mas isso não foi muito saudável. Um homem que foi chamado justo, derrotado. Abraão era justo, mas Abraão foi exaltado, e quando a destruição aconteceu, ele estava na montanha, vendo tudo. Eu disse, olhando tudo. O mundo caminha para a destruição. O rei está voltando para consertar este mundo. E vai haver um reino milenar do Senhor Jesus Cristo, e o evangelho do reino vai ser pregado, mais uma vez, certo, antes dele vir. E quando ele vier, seu reino será estabelecido, porque finalmente não vai ser mais um reino ausente. O rei, porque reino fala de rei, há um rei, o rei vai estar aqui. E a Bíblia diz que o seu cetro é um cetro de justiça. Ele vai julgar em favor do pobre. Amém? Deus diz, vou enviar meu filho. Ok? Meu filho vai reinar, o retorno do rei. Esta é a volta do rei. Quando o rei voltar depois de 7 anos, do que Daniel profetizou. Amém? As 7 semanas das quais Daniel falou, a última parte vai se cumprir e então, nos últimos 3 anos e meio, de grande tribulação. Jesus vai retornar no final da grande tribulação, quando exércitos estiverem cercando Israel. Israel vai olhar e ver Jesus voltando. Ele vai salvar Israel. Amém? Vai estabelecer o seu reino em Jerusalém. A Bíblia diz isso. Mas existem zombadores que virão nesses últimos dias dizendo, onde está a promessa da vinda? Nós ouvimos pessoas pregarem isso muitas vezes, e hoje, pouco a pouco, você descobre que pregações neste tema estão sendo colocadas de lado e até totalmente eliminadas.
Pedro disse que nos últimos dias zombadores virão dizendo onde está a promessa da sua vinda. Onde está? Desde que os nossos pais dormiram, tudo continua normal. Mas a Bíblia diz que eles são ignorantes de uma coisa. Ok? Isso é o que essa passagem diz no capítulo 3. Aqui diz: o Senhor não retarda a promessa da sua vinda. Ele não retarda, ele não está atrasado. Concernente à promessa da sua vinda, de nos salvar. E antes dele voltar, tem uma coisa que eu quero dizer. Vou dizer isso mais uma vez. O arrebatamento não é a segunda vinda, mas é um evento particular para a sua igreja. Certo? Ele disse: vou preparar-vos lugar. E se eu for, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Este é o arrebatamento. 1 Tessalonicenses fala que o Senhor então virá, harpazo em grego. Ele vai nos tomar. É por isso que tem a história de Enoque. Enoque não viu a morte, foi arrebatado. Enoque foi o pai de Matusalém. Deus disse: o dilúvio virá. Eu quero dizer uma coisa, que Deus é um Deus que é rápido para julgar. Ele não diz: ah, você pecou, agora eu vou te julgar. Deus espera. Deus espera, ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam. Não querendo! Ele não está querendo! Não está querendo. Alguns vão perecer, sim. Mas Deus em seu coração não está querendo. Por que ele não salva todo mundo, pastor? Livre-arbítrio. O homem não é um robô, não foi criado como robô, Deus deu uma escolha. Você pode se levantar e sair, Deus não vai te parar. Jesus disse: como eu queria, Jerusalém, Jerusalém, vos ajuntar como a galinha ajunta seus pintinhos. Mas perceba o resto. Mas tu não quiseste. Quiseste. Foi escolha. Agora ficarás desolada. Exércitos virão contra ti. E aconteceu. Sabemos disso. Então Deus não retarda, ok? Mas não quer que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Então por que Deus demora? Está esperando para mais serem salvos. Um bom Deus, não pense que ele retarda. Não pense que ele retarda. Às vezes, olhando para o mundo, vejo o terrorismo e digo: Deus, manda mísseis do céu. Ainda bem que não sou Deus. Quando eu leio a história de um terrorista na Bíblia, o que Deus fez? Deus o derrubou do cavalo, literalmente. E o salvou e o transformou no grande apóstolo da graça, para todo mundo ver. O apóstolo Paulo. Eu agradeço a Deus por isso, porque ele não age como homem. Sabe? Que coração. Então Enoque sabia, porque Deus tinha dito: o julgamento vem. Você encontra a profecia de Enoque no Novo Testamento, no livro de Judas. Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos, por todas as suas obras de impiedade. Certo? Enoque viu isso. E Deus disse: Enoque, o julgamento está vindo. Enoque disse: Senhor, estou pronto. O dilúvio está vindo sobre a terra, estou pronto. Deus disse: você vai ter um filho. Ele disse: sim. Obrigado, Senhor. Deus disse: coloca o nome. Matusalém. Era o seu nome, Matusalém. Ok, era Matusalém, ok, mas na verdade em hebraico, Mut. Mut é morte. Então, Matusalém. Será chamado Matusalém. Ele disse: Senhor, o que quer dizer morte? Quando ele morrer, vai trazer como uma flecha. Sua morte vai trazer. O que quer dizer? O que quer dizer, Senhor? Quando o garoto cresceu, percebeu. Deus o manteve forte e saudável. E o garoto viveu, e viveu, e viveu. E Enoque, a Bíblia diz, teve uma revelação da parte de Deus. Quando ele nasceu, já tinha essa revelação. Porque a Bíblia diz: depois que Matusalém nasceu, Enoque andou com Deus. Então essa revelação sobre o fim vai fazer as pessoas andarem com Deus. E o seu nome quer dizer o quê? Quando morrer virá, quer dizer, no momento que esse menino morrer, o julgamento, o dilúvio virá. Eles vigiavam, e a notícia se espalhou por todo lado. Olha esse garoto, e toda vez que ele espirrava, toda a vizinhança corria com um lenço. E também com sopa de galinha. Toda a família por ali tinha sopa de galinha. O tempo todo, olhando para aquele garoto, não queriam que aquele menino morresse.
Ele se tornou o homem que mais viveu em toda a história do mundo. Viveu mais tempo que Adão. Matusalém viveu 969 anos. Por quê? Não querendo que alguns se percam, mas que todos venham arrepender-se. É o coração de Deus, igreja. O coração de Deus. Deus disse, sim, vai acontecer, sim, a iniquidade subiu. Vai acontecer, seu nome será, quando morrer virá. E Deus esperou. Que coração. É por isso que é chamado de longânimo, longo ânimo. Todo casamento tem que ter longo ânimo. Alguns que sofrem por um tempo e falam algumas palavras. Longânimo. A primeira característica do amor. O amor é... Alguns dizem paciente, mas a palavra é longânimo. Amo isso. Amo isso. Amém? Vemos o arrebatamento. E vemos outro grupo que passa pelo dilúvio. Protegidos, mas no dilúvio. Protegidos mesmo assim, mas protegidos no dilúvio. E eles saíram para um novo mundo, Noé. Então, haverão pessoas que irão para o céu como Enoque, não morrerão, como no arrebatamento não morrerão, mas alguns serão salvos mais tarde e passarão pela grande tribulação. E serão salvos quando Jesus vier. E é o que diz, aquele que perseverar até o fim, fala sobre os 3 anos e meio. Jesus falava no contexto do final, quando falou em Mateus 24, aquele que perseverar até o fim será salvo. Não está falando de se perseverar, por muito tempo será salvo. Nós seremos salvos. A palavra salvo também é liberto. Aquele que perseverar até o fim será liberto, por causa da sua vinda. E quando ele voltar, não será como um arrebatamento. No arrebatamento será como um piscar de olhos. Se você é nascido de novo, todo nascido de novo vai subir. Não importa se é fiel ou nível de fidelidade, assim como você foi salvo não pela sua fidelidade, mas por causa da sua graça, será arrebatado pela graça. Porque o arrebatamento é receber um novo corpo que não vai envelhecer, não vai ficar doente, não vai morrer, não vai sentir dor nem ficar enjoado, não vai dormir enquanto o pastor está pregando. Amém? É um corpo glorificado, é um corpo incorruptível. E a Bíblia diz, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então todo nascido de novo vai subir. Não caia nessa teoria de arrebatamento parcial. Amém? O retrato de Enoque fala daqueles que são salvos antes do julgamento. Mas os que são salvos no julgamento passarão pelo julgamento, protegidos. Alguns vão morrer como mártires, mas alguns vão ser protegidos. Amém? No livro do Apocalipse, 144 mil protegidos. Amém? E vão perseverar até o fim, e o Senhor virá e os salvará. Está ouvindo, igreja? E vamos ver uma história bem parecida. A mesma coisa. Deus escondeu estes futuros eventos na Bíblia. Temos um homem olhando o julgamento de Sodoma e Gomorra de um lugar mais elevado. Como a igreja, no livro do Apocalipse, ela já foi coroada. Nos primeiros capítulos já está no céu. Mas olha para baixo e o julgamento está caindo na terra. A igreja está em casa com Deus, adorando, cantando. E Deus está em casa com a igreja, por causa da morte do seu filho. Uma atmosfera simples. Deus falando os segredos do seu coração. De fato, quando Deus falou para Abraão sobre Sodoma e Gomorra, começou assim. Ocultaria eu a Abraão alguma coisa? Visto que ele será uma grande nação. Porque eu tenho conhecido e ele vai ordenar os seus filhos. Falei disso da última vez. Perceba que Deus trata Abraão como mais do que um discípulo. Ele o tratava como amigo. Sabe como Jesus nos trata? João 15:15. Já não vos chamo mais de servos. Isso foi no cenáculo, na noite antes de morrer. Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas vos chamei. Eu vos chamei de amigos. Eu vos chamei de amigos. Imagina, amigo, mesma coisa que Abraão, ele foi chamado amigo de Deus. E disse, ocultaria o de Abraão. E o que é um amigo para Jesus? Um amigo é o que fala dos segredos, porque todas as coisas que eu ouvi do meu Pai, vos declarei. Isso não é lindo? Amém? Ele nos trata como amigo, nos fala de coisas antes que aconteçam. Amém? Então, Abraão sabia o que ia acontecer antes do povo de Sodoma saber, antes de Ló saber. Abraão viu o julgamento, mas de um lugar mais elevado. Não estava no julgamento. Não tinha nada a ver com o julgamento. Não teve os seus bens queimados, mas estava respirando ar fresco olhando para baixo. É o que vai acontecer conosco. Você entende?
Mas, pastor Prince, a Bíblia diz sobre aquele assunto de que um será tomado, o outro será deixado. Vou falar sobre isso outro dia. Porque um será levado e outro deixado não é o arrebatamento. De fato, a igreja nem mesmo aparece neste relato de Jesus, mas se refere aos crentes judeus. É só para os judeus. Orai para que vossa fuga não seja no sábado. É tudo para os judeus. Corra para as montanhas. Para onde que eu vou fugir? Qual montanha? Então era tudo para os crentes judeus da época. Certo? Ah, pastor Prince, é por isso que eu não leio isso, porque não é muito importante, não é? Sabe que em Mateus 24, os discípulos perguntaram 3 coisas, certo? Quando o templo seria destruído? Quando seria o sinal da sua vinda? O segundo. E qual o sinal dos tempos? E Jesus deu para eles a maior resposta em todo o evangelho. A maior de todas, amigo. Não o maior sermão, porque foi o da montanha, mas a maior resposta. E você diz que não é importante? Um dia eu vou falar sobre isso. E alguns, infelizmente, não acreditam no arrebatamento. Arrebatamento e segunda vinda é a mesma coisa. Imagina, Jesus volta, somos arrebatados, no meio do caminho ele diz, vamos voltar. Nós vamos voltar. Meu filho diria, Não, são 2 eventos separados. Foi um segredo revelado a Paulo, ele disse, vos digo um mistério. O arrebatamento é isso. A segunda vinda, não. Todos os patriarcas do Antigo Testamento e os profetas profetizaram a segunda vinda e não o arrebatamento. Foi oculto a eles. Paulo disse, eis que vos digo um mistério. O mistério porque foi escondido do Antigo Testamento. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Não fala nada de arrebatamento parcial. Todos seremos transformados. Está ouvindo, igreja? Então vem o milênio, Jesus vem, volta, amém? E vai haver 1000 anos de felicidade perfeita, alegria perfeita, perfeita ordem das coisas na terra. Não mais poluição sonora, não mais poluição nenhuma. Esse reinado de 1000 anos não é o reinado final, porque sabemos, porque no final vai ter um novo céu e a nova terra, amém? Mas olha isso, Deus quer mostrar ao homem sem sombra de dúvida que o homem, através dele mesmo, não consegue. Se depender somente dele, ele não consegue. Então, o milênio será assim. Agora a fé se tornará vista. Verão Jesus visivelmente. As nações da terra, através da televisão, vão ver Jesus fisicamente. Amém. Todo mundo, qual a desculpa que nós temos hoje, quando falamos para ele de Jesus, não posso vê-lo. Se eu não vejo, não creio. Essa desculpa não vai existir. Eles vão vê-lo fazendo até milagres. Eles o verão, e então um garoto vai se aproximar dele, com muletas, e ele vai curá-lo na televisão. Todos vão ver. O rei reinando. Não mais corrupção. Não mais assaltos. Qual desculpa terão? Qual desculpa o homem terá? Não posso ver, não posso ver. Se eu não ver, eu não vou crer como Tomé. Agora vê. Ok? Próximo. Tem uma canção que diz o seguinte, o diabo me fez fazer isso. Até cristãos e não cristãos, incrédulos dizem, foi o diabo que me fez fazer isso. Sabe? E muita coisa cai nas costas do diabo hoje, certo? Ele é responsável por muitas coisas, te digo isso. Com certeza todo o mal e qualquer coisa ruim na televisão é o diabo. Ok? Nos jornais, com certeza. A Bíblia diz que o diabo causa isso. O diabo está tentando impedir a semente de vir na história de Ló, Sodoma e Gomorra, a semente prometida. É por isso que o dilúvio veio, e há uma outra mensagem que eu já preguei. Ele estava tentando impedir a semente de vir, que é o Messias, para esmagar a cabeça da serpente. O destruidor da serpente. O que mata o dragão. Ele tentou impedir isso, mas, olha isso, igreja. Durante o reino milenar de Cristo, Satanás estará preso. Estará preso. E só um anjo é necessário para prendê-lo. Foi preso por 1000 anos, a Bíblia diz, para não enganar as nações. Qual será a desculpa? Ninguém vai ver Satanás causando problemas em parte do mundo e tsunami, não mais. Satanás já era. Agora ele vai ficar preso. Essa desculpa já era. Alguns dizem assim, sabe?
Não posso aceitar a Jesus porque meu filho é assim. E aquela criança que está assim, nem é a criança dela. E aquela pessoa que está assim, e o meu avô, e aquele outro. Aquele está doente, aquele está deformado e aleijado, com problema mental. E culpam a Deus, por tudo isso culpam a Deus, e não o pecado. E a condição que veio pelo pecado. Não estou dizendo que aquela família está sofrendo por causa do pecado, mas do pecado de Adão. Então, nos nossos genes, já temos a queda. Eu não estou falando de gênio, gene. Estou falando de Gene. Acho que você entendeu. Estou falando de Gene, ok? Mas sentimos a queda. Então aqui e lá, às vezes, essa pessoa tem saúde, mas na terceira e quarta geração não será. Glória a Deus pela Santa Ceia. Glória a Deus pela obra de Jesus. Podemos crer na cura, amém? Mas esta desculpa, eu não aceito um Deus que faz as coisas assim, não mais existirá, porque não haverá mais doenças. Os doutores vão se aposentar. Não haverá hospital. O grande médico reina. E os seus ministros, todos nós também, seremos os únicos com corpo incorruptível, porque haverá pessoas na terra. Pessoas normais. E nós reinaremos. Alguns mais, cidades e outros menos, dependendo da fidelidade, falando sobre ela. Mas todos reinaremos. Então estaremos aqui. Está ouvindo? Satanás preso. Não haverá doença. Alguns dizem, sabe, é fácil dizer esse tipo de coisa. É fácil para a América falar isso. É fácil para você na Singapura falar isso. É fácil para você falar isso. Você tem um carro e uma casa. Mas onde moramos, quase não temos roupas para vestir, não sabemos de onde virá a comida. Se há um Deus que nos ama, por que passamos por tudo isso? Não haverá mais pobreza. Toda a terra será rica. Olha, vai ser voltar ao jardim do Éden, porque não haverá falta. Amém? Doenças nunca mais. Alguns vão morrer? Sim, mas bem velhos. Bem, a morte vai ser uma exceção. Longevidade é a regra. De fato, Isaías profetizou sobre isso, falando que se alguém morrer com 100 anos de idade, será uma criança. Vai ser normal durante esse tempo. Você está alegre? Isso é incrível. Amém? Não haverá guerra. Ele fará que as guerras cessem até os fins da terra. Alguns dizem assim, bem, se Deus é Deus, por que existem tantas guerras? Todas essas reclamações com Deus e o reinado de Deus vai ser assim. Qual a sua desculpa? Depois a Bíblia diz, vamos reinar com ele eternamente. É a vingança de Deus por tudo que falam da sua pessoa e do seu filho. Por isso seu filho morreu. Amém? Veja, igreja, alguns pregadores da graça hoje que ensinam algumas coisas que algumas pessoas que escrevem alguns artigos, eles colocam assim, escrevem artigos sobre esses pregadores e vocês, alguns pregadores da graça, estão sujando o nome da graça. Eles dizem, todo mundo é salvo, eles enchem de sentimentalismo, dizendo todos serão salvos. Certo? Não, meu amigo. Todos precisam crer para ser salvo. A provisão é para todo mundo, mas temos que crer. Eles escrevem esses artigos e colocam alguns nomes ali como referência e colocam o meu nome do outro lado da página e provocam um certo tipo de ilusão de que acredito nisso. Mas vocês sabem que não. Isso não é nobre. E um cristão não faz isso, certo? Alguns ensinam que todos serão salvos, estranho. E alguns ensinam teorias dizendo que tudo é espiritual no livro do Apocalipse, que o final dos tempos foi no ano 70, e quando perguntamos para eles sobre o reino milenar, eles dizem é só uma expressão. E eles sempre se referem a Deus tendo um gado em milhares de montanhas, eles sempre voltam a isso. Mas no livro do Apocalipse, tempos, 3 anos e meio, tempo e tempo e meio, e tudo isso é tempo literal. 1000 anos ali é literal. E se você pergunta, se tudo isso é figurativo, depois que Jesus morreu, figurativamente nós já estamos no milênio. Por que ainda existe enfermidade? E durante 1000 anos Satanás será preso? Ele será preso. Você acha que Satanás está preso hoje? Bem, se nós estamos no milênio, será que pode melhorar? Tem que ter cuidado com isso.
Ensinamento estranho. E o pior de todos eles é este: não há mais inferno. Pregadores da graça. Não existe mais inferno, certo? E fogo quer dizer que Deus está refinando, está purificando. Alguns ainda dizem que até o diabo será salvo. Quando leio minha Bíblia, certo? Deus fala sobre o inferno como um lugar de tormento. E se falar de Aion, que Aion na verdade pode ser usado para um período, te digo isso, não faço um argumento baseado só na língua grega. Eu posso fazer isso também. Olha o que a palavra diz. As coisas que se veem são temporais. As coisas que não se veem são Aion, comparadas com temporais. E a palavra Aion que você diz que é temporário? Como explicar isso? É usado para Deus, o eterno Deus, um Deus temporário? É usado para a redenção eterna, redenção temporária? Está ouvindo, igreja? Não dá para arguir baseado no contexto. Então esquece isso. Você não veio ouvir teologia. Você veio aqui para guardar sua família do diabo. Certo? Vamos terminar a história. Ok? Glória a Deus. Vamos voltar para Abraão barganhando. E eu vou ler somente a última parte, ok? Deus disse: ocultarei eu a Abraão, então ele vai falar como a um amigo. O clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se a Abraão, olha só a ousadia. Deus queria que ele fosse ousado. Deus queria que ele intercedesse. Deixe-me fazer uma pergunta. Se Deus queria só destruir Sodoma e Gomorra, por que ele não foi em frente e só destruiu? Por que Deus foi encontrar o homem que ele sabia que ia orar? Mesmo que Deus seja um Deus de justiça, ele sempre quer que alguém ore, alguém na terra. Por quê? Deus deu essa terra ao homem. E no certo sentido, agora mesmo Deus não tem reinado pleno na terra até Jesus voltar. Está ouvindo, igreja? Então por que Deus veio e visitou Abraão? Por que só não foi as planícies do Jordão para destruir aquelas cidades? Deus queria uma intercessão. Me faz lembrar do profeta Jonas, o evangelista mais relutante e com sucesso que existiu. Deus falou para Jonas pregar para a cidade de Nínive, o quartel-general do Império Assírico, e eles eram muito maus. Você vai no Museu Britânico e pode ver as figuras na parede do Império Assírico e como eles quebravam as pernas dos judeus quando capturaram a cidade de Laquis, uma cidade judia. E Deus disse: vá, pregue a eles. Diga a eles que vou julgar Nínive por causa da maldade. E ele não foi, mas ele fugiu. É uma longa história. Ele desceu a uma outra cidade, e eu sempre digo que quando você deixa Deus, você sempre desce. Ele desceu até aquela cidade, ele entrou num barco, e quando ele estava lá no barco, jogaram ele no mar, e houve calmaria no mar, e então ele foi engolido por uma baleia. E temos registrados na história eventos de que homens ficaram vivos no estômago de uma baleia. Eu creio que era uma baleia. Eu creio. Pastor, a Bíblia diz grande peixe. Bom para você, certo? É minha opinião pessoal. Esse é o meu púlpito. Te dou minha opinião. Certo? Pode ser qualquer peixe, não vamos discutir isso. Certo? Grande peixe, ele foi engolido por um grande peixe. Então, aquele grande peixe deu para ele uma passagem de primeira classe para que ele chegasse até Nínive, e foi assim que ele chegou à sua parada. Escorregando. Escorregou. Depois saiu. Icterícia, o suco gástrico daquela baleia, tirou todo o seu cabelo, não tinha sobrancelha, não tinha pelo no corpo. Amém? Parecia icterícia. O suco gástrico faz isso com a pessoa. E aí ele chega, irado, e falou para a cidade. Em 40 dias essa cidade será subvertida. E foi embora. Certo? Eu contei em uma versão somente 8 palavras. A mensagem mais curta já pregada. Em hebraico, e eu olhei no hebraico, em hebraico, 5 palavras. 40 dias, vão morrer. Deus vai te subverter. Certo? Ainda assim, no próximo verso você vê toda a cidade se arrependeu. Por isso eu te digo que um evangelista mais relutante que já existiu, com a mensagem mais curta que pregou para uma cidade,
teve o maior resultado. Que ele não queria. Sim, que ele não queria. Não queria que fossem salvos. Ficou irado como um garoto mimado, sentado numa montanha para ver. Deus não vai destruir essa cidade. Ele olhou, talvez ele vai. Finalmente ele viu que Deus não ia destruir. 40 dias passaram, Deus não destruiu. Olha o que ele falou para Deus. Ele disse isso, mas isso desagradou a Jonas e ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor! Não foi esta a minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis. Porque sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo, muito longânimo, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. E eu sempre pensei que ele não queria pregar porque aquele povo era mau para com seu povo judeu, mas na verdade ele não queria pregar porque ele conhecia a natureza de Deus. Tem uma teologia melhor do que muita gente que creem que Deus é apressado para julgar. Eu te digo, ele disse: eu sabia disso. Vamos ver o verso 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida. É melhor para mim morrer do que ver um avivamento. Ou viver. Em essência, ele foi muito relutante. Certo? E disse o Senhor: fazes bem que assim te ires. Você conhece a história, certo? Deus fez uma sombra para ele, por causa do calor daquele dia aí. O Deus irado, quer dizer, desculpa, não fala de Deus irado. É outra coisa. Fez com que aquela planta que o cobria morresse, e o sol veio sobre ele, ele ficou irado, e Deus disse: você se preocupa com uma planta. Eu não deveria me preocupar com 120 mil pessoas que não discernem a mão direita da esquerda. E é o último verso de Jonas. Termina assim. A natureza de Deus. Longânimo. Longânimo. Amém? Voltando à história de Abraão, espero terminar. E chegou-se a Abraão, dizendo: olha que ousadia, destruirás também o justo com o ímpio? Quem você acha que ele estava chamando de justo? Hã? Ló? Eu falei agora mesmo? Ok, vamos voltar a 2 Pedro 2. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo afligia todos os dias a sua alma justa, por isso via e ouvia sobre as suas obras injustas 3 vezes, que ele é chamado justo. Justo pela fé, claramente, mas ele era um justo derrotado. Assistia televisão com sujeiras. Ok, ele não assistia TV. Ele assistia, na verdade, a vida, certo? Vivia entre eles. Era até um líder e assentava-se na porta de Sodoma, certo? E essa era uma vida bem mundana, sabe? Ainda assim justo, viu? Ele não perdeu o seu status de justo diante dos olhos de Deus. Isso é um dom, pela fé. Mas ele era derrotado. No fim, perdeu toda a sua família. Suas filhas tiveram um relacionamento muito estranho. Vamos voltar então à história. Então, Abraão perguntou para Deus: se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti não faria justiça o juiz de toda a terra? Isso é falar com ousadia. Certo? Disse o Senhor: olha o coração de Deus. Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo o lugar por amor deles. Ele disse: e se achar 45? Vamos correr por causa do tempo, certo? Então Deus disse: eu não a destruirei se eu achar ali 45. Olha o coração de Deus. Vamos lá. E se achar 40? Eu não farei. Não destruirei por amor aos 40. E se tiver 30, eu não destruirei por causa dos 30. Vamos em frente. Ele disse: e se tiver 20, eu não destruirei por amor aos 20. Ele disse: Senhor, Senhor, Senhor. Ora, não se ire, que ainda só mais dessa vez falo, se porventura acharem-lhe 10. E disse: não destruirei por amor dos... Não destruirei por amor dos 10. Creio que existem 10 justos em Singapura. Creio que existem 10 justos na América. E também 10 justos na Europa. Por que ele parou no 10? Eu já preguei sobre isso antes. Podia ter falado 1. Vamos continuar. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão. E Abraão tornou-se ao seu lugar. Por que 10? Bem, eu estava lendo o relato no próximo capítulo. Quando os anjos entraram em Sodoma, eles na verdade disseram isso: corra rápido, vamos sair daqui.
O que você tem aqui? Os genros? Ele tinha 2 genros. Filhos. Filhos. Plural. Então, no mínimo 2, certo? Genros, pelo menos 2. Ou seja, 2 filhas casadas, certo? E tinha 2 filhas que eram virgens, a Bíblia diz. Quer dizer que eram solteiras na sua casa. Então, ele e sua esposa. Então, 2 genros casados com as 2 filhas de Ló, certo? E depois tinha 2 filhos. Filhos quer dizer pelo menos 2. Plural. 2 filhos quer dizer pelo menos 2. 6. E também 2 filhas que eram solteiras, certo? E também tinha ele e sua esposa, 10. Então, eu acho que Abraão tinha esse propósito de dizer 10. Ele queria salvar a família toda. Certo, e somente sua esposa e 2 filhas saíram. Perdeu sua esposa porque olhou para trás. Só 2 filhas que se salvaram. Vamos à história. E na última parte, vou fazer algo que raramente faço. Vou deixar o relato falar por si mesmo. Ok? Era uma família. Como nos dias de hoje, Jesus disse, como nos dias de Noé, assim será. Antes da vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Ló. Assim será. Vamos ver a história. Próximo capítulo. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. Veja, Abraão estava sentado na tenda, e ele estava em Sodoma, à porta daquela cidade, porque ele era um homem muito importante dentro daquela cidade. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Agora, sua reação não foi muito tola. Inclinou-se com o rosto. Abraão se prostrou. Abraão se prostrou. Não só o rosto. O coração de Abraão estava em dar boas-vindas ao Senhor. E você vai ver que ele também tinha isso no seu coração, mas não era tão grande como o do seu tio. E disse, eis agora, meus senhores, entrai e peço-vos em casa do vosso servo. Espera aí, volta ao primeiro verso. Ali diz o quê? 2 anjos vieram. O Senhor não estava lá. O Senhor não entrou ali. Mas ele foi a Abraão. Oro para que você e eu sejamos cristãos, que sejam justos, é lógico, somos justos pela fé, mas que sejamos pessoas com Deus em casa. Em todas as nossas lutas, Deus não vai nos deixar e Ele está sempre envolvido nelas. Olha isso, não quero comentar muito. Esse relato se explica a si mesmo. E disseis agora, meus senhores, entrai e peço-vos em casa de vosso servo, passai nela a noite, lavai vossos pés, de madrugada vos levantareis. E eles disseram não. Antes na rua passaremos a noite. Uau! Quando Abraão disse, estavam debaixo de uma árvore, imediatamente consentiram ao seu pedido. Mas aqui, falaram não. Não queriam entrar na casa de Ló. Passaremos a noite na rua. Ló teve que insistir. E porfiou com eles muito. E vieram com ele e entraram em sua casa. E fez-lhe banquetes e cozeu bolo sem levedura e comeram. Não menciona vitela. Não há derramamento de sangue. Bolo sem levedura. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Abraão deu os 2. O derramado sangue e também o pão. Deixe-me falar isso. Quando José estava na prisão, haviam 2 homens, um padeiro e um mordomo. O mordomo teve um sonho. Que ele esmagava as uvas e tirava o sangue das uvas para o copo de Faraó. O outro homem, o padeiro, disse, eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça tinha um cesto de pães, e haviam 3 pães naquele cesto. O que isso quer dizer? Ei, ouçam. Quando o pão é mencionado, pela primeira vez sozinho, é algo ruim. Pelo suor do teu rosto comerás o pão. Espinhos e cardos produzirá. Na primeira vez que o vinho é mencionado, Noé ficou bêbado. O vinho sozinho, certo, sem o pão, era ruim. Amém? Mas quando o pão e vinho foram mencionados pela primeira vez juntos, Abraão encontrou Melquisedeque que trouxe pão e vinho. Você não pode ter só a vida de Jesus, o pão sem levedura. Alguns dizem que Jesus é maravilhoso, foi o maior homem que já viveu, mas não falam da cruz. Não falam que ele derramou seu sangue. É uma doutrina perigosa. Porque Ló foi um justo derrotado, ele nunca valorizou o sangue, a cruz. Talvez até ele se via como salvo pela fé, mas quase que não foi. A Bíblia diz que alguns são salvos como pelo fogo. É essa história aqui. Salvo como quase pelo fogo. O fogo caiu e ele saiu. Quase não escapa. Só isso. Não queremos ser pessoas assim. Quero ser um cristão forte que tem comunhão com Deus como amigo, respirando um ar fresco na montanha da comunhão. Hebron quer dizer comunhão. No lugar da gordura, da amizade.
Aleluia! Amém? E porfiou com eles muito e vieram com ele entrar em sua casa. Olha isso. Tem um ensinamento que está se espalhando entre pregadores da graça. Eu não sei por que esses pregadores da graça fazem isso. Deus está restaurando o evangelho da graça. E eu acho que o diabo não é estúpido. E alguns desses pregadores são maravilhosos. Mas a mensagem deles está toda distorcida. E eles dão para a graça uma má fama. Sabe aquela canção antiga, má fama? Dão a graça a essa má fama. E eles dizem, quando Jesus morreu na cruz foi uma substituição não penal. Ele não morreu sob julgamento de Deus, sob a ira de Deus. Ele só morreu expressando seu amor por nós. Isso é um sentimentalismo doente. Não há inferno. A Bíblia diz que há inferno. Mas que isso é inferno. A Bíblia diz que no inferno, olha só como Jesus foi muito literal. O fogo não se apaga e o verme não morre. Espiritualize isso. E Jesus disse que é para sempre. Ninguém falou do inferno como Jesus fez. Sentimentalismo doentio. Deus ama todo mundo. Todos serão salvos. A morte não foi penal, quer dizer que o fogo não atingiu. Bem, cuidado. Quando Deus falou do Cordeiro da Páscoa, foi o que Deus falou para Israel em Êxodo 12, a última praga. Certo a morte do primogênito. Deus disse, em Êxodo 12, naquela noite comerão a carne do cordeiro. Veja como, assada no fogo, com pães ázimos, que significam sua vida humana, perfeita, sem pecado. Com ervas amargosas a comerão. Não comerei deles cru, quer dizer cru é que o fogo não tocou nele. Então eles dizem sim que Jesus morreu, mas morreu como um mártir. Isso é perigoso, amigo, ensinar isso. Uma substituição não penal. E diz, nem comerão dele cozido em água. Não podia ser cozido em água. Agora a água se aproxima, sente o calor, mas aquilo não toca o fogo não toca naquilo. Então a carne do cordeiro, quando é cozida, o fogo não toca, e tudo se torna ensinamento perigoso. Dele comereis, assado no fogo, sua cabeça, seus pés, suas pressuras. Lembre-se, ele sofreu o juízo de Deus pelos nossos pecados. É assim que Deus nos ama. Deus é santo. Ele tem que julgar. E por ser santo e justo, ele tem que punir o pecado. Deus sabia disso, e como pode um Deus que é 3 vezes santo aceitar o homem pecador? Pela cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. E quando ele morreu na cruz, amém? Deus pegou meus pecados e os seus pecados e colocou em Jesus. E porque Deus tem que punir o pecado? Deus puniu o seu filho. Certo? Pelos pecados que ele carregava. E eram os nossos pecados. Os nossos pecados já foram punidos. Então hoje, se Deus te punir pelos seus pecados, pelos quais ele puniu Jesus, Deus vai ser injusto. Deus não vai ser santo. Deus vai ser injusto. Deus foi quem preparou tudo dessa maneira para que ele seja justo. Quando você diz que crê em Jesus, Deus é justo em te tornar justo. Está ouvindo o que eu estou dizendo? Certo? Deus não comprometeu sua santidade? Deus não minimizou a sua justiça? Não, sua justiça está envolvida. De fato, sua justiça exige que Deus nos aceite agora, quando cremos no seu Filho, porque o seu Filho morreu por nós. Então, você está dizendo, pastor Prince, que Deus não se lembra mais dos nossos pecados, ele esqueceu de todos? Não, Deus não esquece nada. Mas porque Deus é um Deus justo, ele pode esquecer judicialmente. Por quê? Ele se lembra dos meus pecados, dos seus pecados 2000 anos atrás no corpo do seu filho. De acordo com Deus, a cruz está fora do tempo. Não quer dizer que ela aconteceu 2000 anos atrás, porque está fora do tempo. A Bíblia diz, entramos por um novo e vivo caminho. Olha a palavra vivo caminho. É um caminho vivo novo. É como se Jesus tivesse morrido hoje. Quando participar da Santa Ceia, sinta que Jesus morreu hoje. A Bíblia diz através do novo e vivo caminho. Está ouvindo, igreja? Deus não está no tempo. Então, quando Jesus morreu na cruz, de acordo com Deus, ele morreu por nós, e agora a justiça de Deus lembra-se dos pecados de todos nós, da humanidade, que foram colocados em Jesus. E Deus se lembra, porque ele é justo, ele se lembra de todos. O homem esquece, Deus não. E Deus puniu todos os pecados no corpo de Jesus. Então Deus hoje se lembra dos pecados que já foram punidos. Então para o seu corpo, para a sua vida, Deus lembra dos pecados. Nunca mais. Justamente. É por isso que existe uma cruz. Existe uma cruz.
Ok? Voltemos à história dos pães ázimos. Percebi isso quando meditava nesse verso. Nunca ouvi ninguém pregar isso. Eu vi que ele só deu pães ázimos. Por falar nisso, na história de José, voltando naquela história, o copeiro que esmagava as uvas foi liberto. Os que creem no sangue e o padeiro com os pães sobre sua cabeça foi enforcado. E isso quer dizer que se você crê somente na vida sem pecado de Jesus, ilustrada pelo pão, mas não crê na sua cruz, vai morrer e ir para o inferno. Só há um caminho para sermos salvos: o sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E todo o povo diga: amém, 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 amém. Coloca o sangue no seu filho, coloca o sangue na sua filha, coloca o sangue em si mesmo. Amém, o sangue nos protege, igreja. Amém. Então, comeram, próximo verso. Agora, antes de dormirem, os anjos e Ló e todos eles, os homens da cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros cercaram a casa e chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nessa noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Próximo verso. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui, 2 filhas tenho que ainda não conheceram homens. Fora vos-las trarei, e fareis delas como bom for aos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Como ele caiu tanto em pensar em dar suas 2 filhas. Homem justo, porém derrotado, se comprometeu. Veja, mesmo que você me escuta pregar e ensinar a graça, se você viver um estilo de vida de pecado, não quer dizer que você vai ser vitorioso. Temos testemunhos de pessoas que foram libertas do vício da pornografia e tudo mais. Temos pessoas que estão dispostas a serem vistas pelo vídeo. Lembra o irmão do ano passado, quando eu fui na Hillsong Europa? O seu testemunho de como ele foi liberto. Eu fiquei maravilhado em como ele compartilhou isso em vídeo. Anos de cativeiro e foi liberto, ouvindo o evangelho da graça. Mas sempre tem alguém que diz: bem, essa pessoa sabe que está vivendo em adultério e sendo confrontado, disse que não sente culpa, porque ouviu da graça que o pastor Prince prega. Olha, isso é muito simples, porque se está sob a graça, o pecado não tem domínio sobre ele. A Bíblia diz: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis sob a lei, mas sob a graça. Mas essas coisas o diabo sempre magnifica, para rebaixar a graça, dar à graça uma má fama. E as pessoas não querem mais ouvir os milhares e milhares de testemunhos. Eu tenho 4 testemunhos na minha Bíblia agora que eu quero ler para vocês, e é só uma pequena porção do que está vindo por aí. Não dá nem tempo de ler, certo? Mas reclamam de uma pessoa. E se você quer pecar, não use a graça para isso, ok? Seja um homem. Assuma a responsabilidade. O diabo quer roubar as pessoas da verdade. Sabia? Medite nisso. O pecado não terá domínio sobre vós, porque não está sob a lei, mas a graça. Se o pecado ainda tem domínio, é porque não está debaixo da graça. Alguma coisa está errada. Um parafuso solto. E eu sempre digo, se você vive em adultério, certo? Está se condenando. Não é o que essa igreja crê. Certo? Eu não estou te condenando, mas condeno a sua ação. Amém? E oro para que você acorde. E largue essa mulher agora. E volte para sua esposa. Porque você acha bacana estar com essa mulher, mas depois que casar com ela, vai ser como a sua mulher de novo. Ou pior. Sempre é pior. O que vai fazer? Procurar outra mulher? Não façam isso. Por isso vieram à sombra do meu telhado. Ele disse isso para aqueles homens. Próximo verso. Eles, porém, disseram: sai daí! Disseram mais: como estrangeiro esse indivíduo veio aqui e quereria ser juiz em tudo. Olha a linguagem desse povo. Dizem que nós os condenamos. Quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal do que a eles.
e arremessaram-se sobre Ló e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar com ele consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui, teu genro e teus filhos? Tuas filhas e todos que têm nessa cidade, tira-os fora deste lugar? Próximo verso. Porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, pelo menos 2. Aos que haviam de tomar suas filhas, temos 4 aqui. E disse: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Uma coisa acontece quando você se mistura com o mundo, e fala como eles, e bebe como eles, certo? E você age como eles, usa a linguagem deles, e finalmente fala sobre o juízo vindouro. Vão olhar para você e dizer: para de brincar. Você perde o seu crédito, você perde a autoridade e perde a dignidade. Perde a influência sobre eles. Próximo. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: É triste porque a própria família. Quando você quer falar sério com eles sobre Deus, eles olham para você. Olha quem fala. Isso é muito triste. Não vamos deixar isso acontecer. Amém? E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão. Ou seja, os anjos sabiam que aqueles 2 genros e as 2 filhas com as quais casaram se foram. Não queriam ir, certo? Para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se. Aí não. Olha este homem. Anjos foram para sua casa, disseram: Levanta-te, vamos embora. E enquanto ele ficou enrolando, enquanto demorou, eu tenho que levar a minha coleção de DVDs. Enquanto demorava, olha o que acontece. Amo isso. Os homens pegaram-lhe pela mão, 2 homens, certo? Pela mão de sua mulher e pela mão de suas filhas. Então pegaram a mão da mulher e as mãos das 2 filhas, certo? E o anjo pegou a mão de Ló e da outra filha. Ló e sua mulher e das 2 filhas, ok? E foram andando. Sendo-lhe o Senhor misericordioso, teve que pegá-lo pela mão, ajudá-lo a ser liberto. Se eu não leio tudo isso, alguns vão pensar que Deus julga de qualquer maneira. É assim que Deus faz. Deus é longânimo. Os anjos podiam também dizer: Quer demorar? Você quer ficar? Ok. Bye. Te vejo no inferno. Fizeram isso? Não. Sabemos que ele não foi para o inferno. Mas, olha, ele demorou. Quase que teve que ser forçado para sair. O Senhor sendo misericordioso, amo isso, sendo-lhe o Senhor misericordioso. E tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti. Sabemos que a esposa fez. E não pares em toda esta campina. Escapa lá para os montes para que não pereças. Rapidamente, vou te falar isso. Olhando a palavra montanhas, não está no plural, mas no singular, hará. Está dizendo a montanha. E eu creio que, enquanto eu meditava e olhava no hebraico, eu creio que a montanha é onde Abraão estava. Um lugar mais elevado, dizendo: volta para onde Abraão está. Amém? A montanha. Hebron estava lá. Abraão olhava lá de cima, certo? Mas do lado oeste. Mas ele queria ir para o lado do Jordão, lado leste. E diz assim: E Ló disse-lhe: Ora não, meu senhor. Viu? Que homem. O anjo diz: Vai para a montanha. Ele disse: Não, por favor. Próximo verso. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste salvando minha vida. Mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Não acreditou no anjo. Ele disse: Eis que agora aquela cidade ali, bem perto, está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá, não é pequena? Para que minha alma viva. Por falar nisso, esta é a primeira vez engrandeceste a sua misericórdia para salvar a minha vida. É a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra Hesed. E foi usada por um justo derrotado. Um homem que não colocou o foco no sangue.
para que viva minha alma. E por falar nisso, ele não focou no sangue. E outra coisa é essa, ele nunca dizimou. Ele devia ter dizimado os despojos de Sodoma. Quando eles voltaram, só Abraão dizimou. Certo? E a terceira coisa que nós vemos é a respeito do seu nome. Ló quer dizer véu. E a Bíblia nos mostra que, em Gênesis, quando Ló se separou, mostra o verso. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló, o véu se apartou de Abraão. Levanta os olhos agora e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te dei. Ou seja, alguns cristãos ainda têm o véu. A Bíblia diz, Deus não veio destruir a lei, mas ele veio cumpri-la. E você diz, ele a cumpriu, mas ainda há um véu. A lei é para hoje. Há um véu. A Bíblia diz o véu é a pregação da lei, 2 Coríntios 3. E vai acabar derrotado, porque a lei é natural. Se tentar cumprir a lei. Veja, fomos salvos da lei para sermos guiados pelo Espírito. Eu disse, fomos libertos da lei para sermos guiados pelo Espírito. Se você não for liberto da lei, não será guiado pelo Espírito. E se viver tentando cumprir a lei, vai ser natural. E vai ter lascívia, sabe, se manifestando. Porque pela lei conhecemos o pecado, ok? Voltando à história. E vou terminar. Ok, por favor, deixe-me escapar para a cidade chamada Zoar. Deixe-me ir para lá. Próximo. E disse-lhe, eis aqui tenho aceitado também neste negócio. A palavra aqui não é favor, ou seja, não era o favor de Deus. Mas a palavra nassá, que quer dizer, tenho aceitado isso. Certo? Para não destruir aquela cidade de que falaste. Quando eu li isso, pensei, Abraão não era o único que salvava. Sabe, Ló. Mas Ló salvou aquela cidade. Não vou destruir aquela cidade porque você quer ir para lá. Viu isso? Derrotado? Coisa muito triste. Mas pôde orar e Deus ouviu. Apressa-te, escapa-te para ali. O anjo disse, por que nada? Amo isso. Por que nada? Por que nada? Por que nada? Por que nada? Um ser sobrenatural, um anjo forte, disse, apressa-te, escapa para ali. Por que nada? Poderei fazer. Porque nada poderei fazer enquanto não tiver chegado ali. Te falo uma coisa. Se Deus age assim, você acha que o juízo vai atingir Singapura? O juízo vai cair na América antes do arrebatamento dos justos? Vamos ver consequências do pecado. E vai ser ruim. Mas, julgamento de Deus? Não. Até sermos arrebatados. Nada poderei fazer. Até tiver chegado ali. Que declaração! Que declaração! Por isso se chamou o nome da cidade Zoar, que quer dizer pequena. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Próximo, então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, o que nascia da terra. Se você for ali hoje, perto do Mar Morto, você vai encontrar ainda enxofre no chão. Só ali você vai encontrar enxofre. Você bate uma pedra na outra e elas queimam. Ou até um isqueiro, mas cuidado com a sua mão. Certo? Coloque numa colher, mas vai até furar a colher depois. E quando queima, todo o ambiente fica com cheiro de enxofre. Tem pedras de enxofre em toda a área do Mar Morto. Até hoje. Só naquela área. Certo? E Deus destruiu tudo. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Tem muitas estátuas de sal naquela área. Talvez ela se demorou muito. Certo? Porque ela queria aquela vida. Amém. Ela é um retrato de professar o cristianismo, mas não que tomou posse do cristianismo, mas só professa. Casada com um homem que possuía a vida eterna, mas ela só proferia e não vivia. Certo? Eu amo essa parte. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante do Senhor. Lembra do lugar? No lugar mais elevado, ele voltou ali. Amo isso. E então olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que a fumaça da terra subia como a de uma fornalha. Ele viu de longe, como fumaça de fornalha, saindo do lugar. Ele viu. É o que vamos ver de lá, olhando para baixo. Você não vai estar aqui. Não importa se pregadores dizem que você vai estar, você não vai estar. Só temos que agradecer a um Senhor Jesus. Vamos terminar isso, ok? Vamos terminar isso. Certo? O capítulo está terminando. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio,
Deus se lembrou de Abraão e tirou a Ló do meio. Te digo isso, graças a Deus por aqueles que oram por nós. Amém? Você pode orar pelo seu irmão crente derrotado, sua irmã crente derrotada, e Deus vai se lembrar de você. E tirar aquela pessoa. É lógico que em nome de Jesus. Amém? Não temos mérito nenhum. Deus se lembrou de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara, e subiu Ló de Zoar. Olha este homem, não está feliz com Zoar. Um coração sem paz não crê que Deus vai protegê-lo. Certo? Anjos disseram, vamos poupar Zoar. E ele pediu para ir para Zoar. Agora ele sai de Zoar e vai habitar nas montanhas. E não é aquela montanha, não há um artigo definido aqui. As montanhas de Zoar estão do lado do Jordão. Ainda tem um lugar ali chamado o Lugar de Ló. E tem uma caverna ali, um monastério lá. E suas 2 filhas foram habitar com ele, porque temia habitar em Zoar. E ele e suas 2 filhas moravam numa caverna. Próximo verso. São os últimos versos, preciso ler isso. Então a primogênita disse a menor, nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu que no outro dia que a primogênita disse a menor, vês aqui eu já ontem à noite me deitei com meu pai, demos-lhe de beber vinho de novo, entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber a vinho seu pai também naquela noite, com quem essas garotas aprenderam a beber? Como elas aprenderam a beber ao ponto de intoxicar-se? E deixar um homem bêbado. Como foi isso? Qual o exemplo que elas viram? Cuidado com aquilo que o seu filho assiste. Ah, pastor, eu não quero ser tão duro com eles. Amigo, se estão debaixo do seu teto, você tem uma obrigação divina. Pais, vou falar algo agora, vou dar um presente para vocês, de revelação. Deus te fez como rei sacerdote na sua casa. E não precisa levantar sua voz. Não precisa levantar sua voz, é só dizer. Eu creio que se fizer isso, você vai terminar assim. Creio que a sua melhor escolha é esta e esta. O Senhor te ama. Só fale normalmente, calmamente, e confie que Deus vai colocar peso em sua palavra. Do outro lado, o diabo está dizendo, sabe que os seus pais estão tentando te prejudicar. E os amigos dizem, vamos lá, mas as palavras deles vão cair. Pais, confiem nisso, mas por favor falem. Coloque limite se for necessário. Fale para eles o que é bom, certo? Nunca perca o controle gritando. Assim, você perde poder. Fale calmamente. Se você tem que escrever, mandar um texto, creia que Deus vai colocar um peso. Deus está do seu lado. Por isso não precisa gritar, falar alto. No momento que fizer isso, vai perder o controle. Você não crê em Deus, certo? Mas por favor fale, porque as suas palavras têm peso. Pais, quero falar isso. Suas palavras têm peso e glória que os amigos e o diabo não têm. Então fale, por favor, fale. Fale para eles o que é certo e errado. Fale para eles do seu amor. Fale para eles do amor de Deus. E mesmo que saiam, certo, confie que as suas palavras vão penetrar como setas no coração. Amém. Deus vai respaldar suas palavras, ok? E levantou-se a menor e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou. E conceberam as 2 filhas de Ló de seu pai. Que coisa triste, triste, que aconteceu na vida de um justo derrotado. Um relacionamento de incesto. Não importa que você diga que elas pensaram que todos os homens tinham morrido e tudo isso, elas aprenderam de alguma forma. Quando você aprende algo que não seja das Escrituras, a primeira coisa que sai não é da fé. Que coisa triste, perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu as outras filhas e agora perde a inocência. Sabe por quê? Não era um relacionamento normal. E a primogênita deu à luz um filho e chamou-lhe Moabe. E este é o pai dos moabitas até os dias de hoje. Esse é um problema que nasceu para o povo de Israel. Durante os dias de Israel no Antigo Testamento. Temos uma luz que saiu disso, Ruth. E a menor deu à luz a um filho e chamou-lhe Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Os amonitas também foram um problema para Davi e seus homens. Se lembra? Inimigos. Por falar nisso, a história termina assim. Não falo o que aconteceu com Ló, nem o que aconteceu com as 2 filhas. Não sabemos para onde foram e como eles morreram. Houve uma referência por Jesus
Lembrai-vos da mulher de Ló, a mensagem mais curta de Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? Estava falando aos judeus daqueles dias sobre a vinda do Senhor, sua vinda. Amigo, Jesus morreu na cruz. Deus não quer que ninguém pereça. Quando ele vier de novo, não virá lidar com os nossos pecados. Vou terminar com um verso. Hebreus 9, por favor. Cristo foi oferecido uma vez por todas. Diga uma vez por todas. Oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Aparecerá a segunda vez. Sem pecado para os que esperam a salvação. Nós, os crentes. Mas para trazer salvação a todos que esperam por ele. Então, aqueles que estão esperando por ele são os crentes. Ele vai trazer a salvação. Qual salvação? Dos corpos. Os nossos corpos serão incorruptíveis para sempre. Amém? Olha essa versão. Cristo foi oferecido uma vez por todas para todos, para carregar os pecados. Vai aparecer a segunda vez quando retornar à terra. Não para lidar com o pecado. Mas perceba que ele virá julgar a terra. Vai lidar com o pecado da terra. Mas não com os nossos pecados. Certo? Mas trazer salvação àqueles. Quem são esses? Aqueles que esperam por sua vinda. Então, crentes, tenha certeza de que quando Jesus vier, você vai subir, vai ser arrebatado. Ele não vai lidar com o seu pecado, mas virá estabelecer o seu reino na terra. Então o mundo anda em trevas, e mais trevas, e a igreja tem mais luz e mais luz. E todo o povo diga, amém, a Deus seja a glória, dele louvor, aleluia, aleluia. Todos aqui receberam o dom da justiça. Deus te ama. Quero ver você, como aquele homem naquela montanha, comendo com Deus, rindo com Deus, tendo comunhão com Deus, Deus o chamando de, na essência, um homem do qual não posso esconder nada. Deveria ocultar a Abraão, deveria ocultar a Roberto, deveria ocultar a Maria, deveria ocultar a Tiago. Seja você esse homem, seja você essa mulher, que desfruta da doce comunhão até quando o juízo está bem perto. Está tão perto de você, bem abaixo, à sua vista. Você não vai temer. Sabe que não é para você. Mas ainda vai orar pelos outros. Como você pode orar pelos outros? Porque a sua consciência já foi limpa pelo sangue de Jesus. Você sabe que foi perdoado. Você sabe que é justo aos olhos de Deus. Você sabe que tem influência com Deus. E Deus ama que você tem influência com Ele. Ele vai atrasar para você orar. Gostei disso. Ele vai atrasar para você orar. Deus demorou para Abraão orar. Amém? Amigo, este mundo vai ficar cada vez pior. Há um ensinamento, uma mentalidade de reino agora. A igreja vai ficar poderosa e invadir todas as áreas da sociedade, invadir política e tudo mais. Meu amigo, deixa eu falar isso. Não vejo isso nas Escrituras. A igreja vai ficar mais poderosa. Amém? Aos olhos de Deus, vamos crescer cada vez mais gloriosos. Mas do jeito que Deus determinou. É que salvemos vidas, uma alma por vez. Amém? Muitas almas também, mas da forma de Deus. O que Deus está fazendo agora mesmo? Chamando um povo para o seu nome. Em todo o mundo. Deus não está transformando nações. Deus está transformando pessoas. Amém. Deus não está tentando converter uma nação ao cristianismo. Deus está salvando almas. Um povo para o seu nome. Amém. E pessoas vão influenciar a sociedade. Posso ouvir o amém? Com integridade e honra, e honestidade, e sabedoria. É o que precisamos. Tudo começa com a salvação. Vamos voltar com a salvação na igreja. Vamos trazer de volta o Evangelho de Jesus Cristo, amém? Se você está aqui e você nunca aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você nunca disse, Pai, eu sou um pecador, eu preciso de um Salvador. Te agradeço porque o Senhor me ama tanto que enviou Jesus para morrer pelos meus pecados. Quero ser salvo. Ore por mim, pastor. Preciso de Jesus. Se este é você, onde você estiver, eu vou orar com você. Faça essa oração de coração. Amém. Onde você estiver assistindo isso. Até aqueles na igreja Grace Revolution. Se você nunca colocou a sua fé em Cristo como Senhor e Salvador, e nunca confiou no seu sangue que te lavou, limpo como a neve,
mais alvo do que a neve, no seu interior diante de Deus. Faça essa oração. Diga: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que tu enviaste para morrer pelos meus pecados, que o ressuscitaste dos mortos para a minha justificação. Jesus Cristo é o meu Senhor, meu Salvador e meu Deus. Te agradeço, Pai, porque os meus pecados são perdoados. Sou um filho de Deus. Tu és meu Abba, Pai, e toda bênção de Deus e as bênçãos de Abraão são minhas. E, Pai, me enche com teu Espírito Santo. Me ajuda a viver uma vida vitoriosa. Uma vida que exalta a Cristo. Não para mim mesmo, mas por Cristo e para a sua glória. Em nome de Jesus. E todo o povo diga: amém. Fique em pé. Quero declarar a bênção de proteção sobre você. Eu sei que essa mensagem é muito profunda, mas eu oro para que o Senhor possa te esclarecer bem, certo? E é importante porque vivemos neste mundo e não estamos cegos diante daquilo que está acontecendo. E agradecemos a Deus porque Abraão desfrutou de comunhão, vivendo no lugar da gordura, Manre, em Hebron, comunhão com Deus, amizade com Deus. Levante as suas mãos aqui neste lugar. Nesta semana, falo para você e para a sua família. Que o Senhor te abençoe com as bênçãos do pai Abraão. Que o Senhor te abençoe com as bênçãos de Deuteronômio 28. Assim como te abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você é abençoado. Você é abençoado. Você é abençoado. Que o Senhor preserve, proteja e guarde você e a sua família durante essa semana de toda sorte de mal. Que o Senhor te guarde de toda obra do mal e te preserve no seu reino celestial. Que o Senhor te dê graça para nunca descer da montanha da comunhão. Que o Senhor te dê graça para nunca ser como Ló. Que o Senhor te dê graça para cuidar da sua família com dignidade e com honra. Não de forma legalista, nem uma forma de dominar as pessoas, mas de uma forma poderosa, com poder nas palavras. Pai, em nome de Jesus, conceda poder, poder irresistível, que não precisa ser gritado, mas falado com mansidão, com firmeza, com amor. Para todos os pais aqui, Pai, seja a palavra falada ou escrita. Obrigado, Pai Celestial, que o Senhor preserve cada um de vocês durante essa semana de toda doença, de toda enfermidade, de todo acidente, perigo e cilada, e dos poderes das trevas. Que o Senhor conceda a você e a sua família uma abençoada e próspera família. Uma família como a família de Abraão, onde há comunhão, que o Senhor fala com vocês intimamente, onde não há consciência do pecado, mas consciência de Jesus. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro. E todo o povo diga, amém. Deus te abençoe. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.